O deputado Cláudio Cajado, relator do arcabouço fiscal, disse que o esboço do seu relatório sobre o assunto está pronto e que agora espera devolutivas do Poder Executivo para poder avançar com a tramitação. Segundo ele, as negociações em torno do projeto, nesse momento, giram em pontos mais sensíveis, entre ele, os gatilhos e consequências do descumprimento da meta fiscal e os prazos em que o governo deve apresentar os dados de receita e despesas. Mas o projeto, a gente sabe, ainda é cercado de polêmicas e deve figurar entre as principais pautas nas próximas semanas. Para falar sobre esse assunto, trouxemos ao meio-dia em Brasília o especialista em orçamento da União. Inclusive, foi responsável por auxiliar e assessorar diversos parlamentares na construção de projetos voltados para orçamento, nessa parte fiscal e metas fiscais. E por isso trouxemos ele aqui ao meio-dia em Brasília, Lúcio Guerra, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Lúcio? Boa tarde, Cris. Um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Obrigada pela gentileza, Lúcio. Obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. Então, há toda essa expectativa. O deputado Cláudio Cajado, falou e deu o parecer no sentido de que está pronto o relatório, está esperando apenas a aprovação do executivo para ele seguir adiante com isso. Inclusive, ele deu sinais de que ele está disposto a apresentar já na próxima semana para que seja encaminhado. E como é que você acha, Lúcio, que esse projeto vai ser desenhado aí? Você acha que vai haver uma flexibilização nesse projeto? Eu acho que o projeto ele tem de sair daqui do Congresso diferente da forma que entrou. Provavelmente, como você mesmo falou, o próprio Cajado, né, que é o relator, ele tem se reunido com as bancadas dos partidos e tem proposto negociações para alteração do texto. Então, vai caminhar para o sentido de apresentar um outro texto que nós chamamos de substitutivo. Oi, voltei. Demorei de aparecer, mas estou aqui. Lúcio, um detalhe que eu vi logo mais cedo é que, assim, essa semana, Copom, na verdade, quando emitiu a ata do Copom do Banco Central, o Copom falou que tudo bem, o arcabouço seria ali uma certa garantia para que eles pudessem, talvez, reduzir a taxa básica de juros. Todavia, a gente tem acompanhado também que parece que o mercado financeiro não está nada animado, já que saiu uma pesquisa divulgada pela Genial Quaest falando que há uma negativa e que o arcabouço ainda é visto não com tão bons olhos pelo mercado financeiro. Você acha que esses indicativos que vêm sendo dados podem vir a fazer o governo recuar um pouco e tentar deixar a proposta mais rígida para que esse arcabouço não seja tão flexível como tem se desenhado? Bem, o governo do PT, ele tinha, desde do ano passado, ele apresentou aí, teve a PEC de transição, que aumentou em aproximadamente 170 bilhões no orçamento da União. Então, o foco foi expandir a despesa, e só que existe, para você expandir a despesa, você tem que procurar aumentar a receita, e ainda mais que ele está prometendo nós avançarmos para um resultado primário. O que é resultado primário? A diferença entre receitas e despesas, exceto juros, para que você tenha, a um longo, para um médio prazo, uma estabilização da dívida pública. O mercado ele tem olhado bastante, eu acho, com certa desconfiança, outros de forma regular, porque nós estamos numa situação sensível no país, no exterior também é sensível. Estamos com a taxa de juros alta hoje, mas a taxa de juros é um reflexo do que acontece também na área fiscal. E nós temos hoje, para esse ano, um déficit primário de 0,5% do PIB, e o governo, com esse arcabouço, ele está prometendo melhorar o resultado em 0,5% por ano, chegando no final de 2026 com 1%. Essa é a promessa do governo com esse arcabouço. Para isso, ele teria que expandir bastante a receita, porque ele não está disposto a mexer na despesa, ao contrário, ele promoveu uma forte expansão da despesa. E a questão é que
para você expandir dessa forma a receita, você vai ter que aumentar tributos, e essa força que o governo tem sinalizado fazer, né? E mesmo fazendo essa expansão forte, há muitas dúvidas se realmente o governo vai conseguir entregar esse resultado. Só para você ter ideia, desse ano, 2023 para 2024, ele deveria conseguir mais 100 bilhões de reais para conseguir entregar um resultado primário por volta de zero, né? 0%, um flat aí. E há muita desconfiança no mercado quanto a isso. E aí o governo mandou um projeto bastante criticado, que a confiabilidade, e o mercado trabalha muito sobre o aspecto de confiança, tem sido questionado bastante, o mercado não tem confiado nessa questão, outros têm observado de uma forma regular, por quê? Porque a trajetória da despesa no Brasil, até o teto de gasto, ela aumentava 4% do PIB, 4% ao ano, não do PIB, 4% ao ano. Com o teto de gasto, reduziu aproximadamente para 1%, e o governo coloca agora um teto de subida de 2,6%. Então, seria menor do que no passado, mas mesmo assim, você teria uma forte expansão da receita, o que não é bem visto, né, pela própria sociedade. Lúcio, uma coisa que eu tenho acompanhado também, me chama a atenção, é que, assim, a sensação que eu tenho é que internamente há uma queda de braço entre o Haddad e o PT. Eu sei que o papel do ministro da Fazenda é justamente esse, ser um pouco mais firme ali, ter um pouco mais de rigidez no trato com as coisas, mas eu tenho visto aí que o Haddad, inclusive, foi criticado por uma ala do PT pela postura mais firme. Você acha que esse arcabouço fiscal aí pode gerar aí um certo ruído na relação entre o Haddad e o próprio PT? Eu acho, e me parece que o Haddad está sendo bem suportado aí pelo próprio Lula. Afinal de contas, ele deve ser, se desenha para ser o próximo, se o Lula não tentar se reeleger, ele seria o próximo, e aí ele está tomando bastante proeminência, né, no cenário nacional, e eu acho que a grande ponto decisivo vai ser se ele conseguir, por exemplo, no final desse ano, por exemplo, apresentar uma retração, uma melhora do resultado primário de negativo 0,5, e ele conseguir realmente apontar para o aumento da receita, ou seja, ele cumprir os primeiros passos da promessa dele. Esse embate dentro do PT, que tem diversas alas, e como aconteceu com o próprio Levi lá atrás, que o Levi ele quis colocar uma política fiscal mais restritiva e acabou sendo derrubado. Isso é normal porque no âmbito do PT, da esquerda no geral, é realmente expandir despesa mesmo, porque eles acreditam quanto a despesa tem um efeito multiplicador. Fala-se até que despesa é vida, né? Então tem esse embate, mas eu acredito que o Haddad ele seja bem suportado aí pelo Lula, mas o fiel da balança eu acredito que vai ser ele apresentar os primeiros resultados, que vai ser o fiel da balança tanto para o próprio mercado quanto até para dentro do PT. E para a gente só encerrar o nosso bate-papo aqui, Lúcio, mais uma questão que eu acho que é interessante que o nosso público entenda. É, você falou logo no começo da sua entrevista que você acha que o projeto não vai sair da forma como entrou. O arcabouço fiscal vai ser alterado de fato. A gente não sabe se para flexibilizar essa meta fiscal ou se para arrochar um pouquinho mais. Mas a questão a gente tem acompanhado aqui que o governo não detém a maioria do Congresso. Inclusive, ele perdeu aí no PL das fake news, que teve que ser retirado de pauta, no marco do saneamento também foi outra derrota do governo, e a gente está acompanhando que assim os parlamentares, especialmente os deputados, estão bem convictos em barrar qualquer tipo de projeto que eles avaliem que não seja interessante para o futuro da economia do país. Você acha que essa resistência interna dos deputados, do Congresso, da própria Câmara dos Deputados, pode vir a ser um indicativo positivo para o arcabouço fiscal? Hoje tem muita negociação em andamento no Congresso, o fiel da balança e o Centrão, né? O Centrão
parte do Centrão votou a favor do PDL, que foi para derrubar parte das medidas que o Lula queria para mudar negativamente o marco do saneamento básico. E, mais uma vez, o fiel da balança aí vai ser o Centrão, mas o próprio presidente Lira já anunciou no próprio portal da Câmara dos Deputados ontem que o arcabouço sairá mais duro do que ele entrou. Até porque tem algumas medidas dentro da proposta do governo que são até escandalosas. Por exemplo, em 2014, o próprio impeachment da presidente Dilma, logo depois, quando teve ali a rejeição das contas da Dilma, no final de 2014, ela propôs alterar a meta fiscal, fechando o ano, foi sendo muito mal visto pelo mercado, muito mal visto pelo mercado. Ela fez uma manobra para quase que burlar a meta fiscal, né? Para regularizar, mas foi algo muito mal visto. Esse mesmo PT que fez isso no passado propõe agora no texto escrito que se o governo não cumprir a meta fiscal, ele não será responsabilizado. Então, tem algumas coisas bem estranhas nesse projeto, mas se o Lira ele se apresenta falando que vai tornar mais duro, pela minha experiência aqui no Congresso, com certeza ele é o porta-voz de um grupo político, dos líderes, né, que já tem um acordo nesse sentido. Esse é o meu entendimento quando eu escuto oficialmente o Lira falando que haverá um endurecimento do arcabouço fiscal. Então, na sua visão, o Lira se posicionando nesse sentido vai melhorar o arcabouço fiscal, ele vai ser mais endurecido. Tudo leva a crer que sim, mas o arcabouço, para ele cumprir, qual é o objetivo do arcabouço fiscal? Para que a dívida pública brasileira seja sustentável. O que é sustentabilidade? Ela não pode ficar crescendo. Ela teve uma leve diminuição no final do último governo e ela tende agora, com a expansão dos gastos, se nada for feito, voltar o que era muito ruim no passado, que era um crescimento muito alto das despesas. E aí você tem um aumento muito grande da dívida. Mas hoje você tem uma outra composição no Congresso Nacional, você tem uma parte da direita mais atenta ao que está acontecendo, você tem o principal fiel da balança, que é o Centrão, que é muito grande, e o próprio presidente, quando ele lança uma palavra dessa, é uma forte sinalização que o projeto deve ser endurecido. Ainda mais, como eu te falei, tem coisas lá que são tremendamente absurdas, né? Como, por exemplo, essa questão da não criminalização, não responsabilização, e o governo está colocando outro ponto bastante assustador, ele tirando do texto, falando que o governo faz, se quiser, um acompanhamento bimestral para atingimento da meta. Que, como é que seria isso? Atualmente, a cada bimestre, por força da LRF, a União é obrigada a avaliar a sua receita e despesa e ver a meta fiscal para o final do ano. Ela mira a meta final do ano e fala, vê a sua receita e despesa e fala, não, se eu não vou atingir aquela receita, seja porque teve um aumento de despesa por alguma lei que foi aprovada, por exemplo, ou vai ter uma frustração de receita por alguma crise setorial, por exemplo, ele é obrigado a cortar despesa. Na medida que ele fala que isso é facultativo para a União, é outro grave problema do projeto. Então algumas coisas são bem absurdas no projeto, que eu acredito que ele tendem, algumas coisas parecem até bode na sala, né? Que eles tendem a tirar mesmo. A sinalização que eu estou lendo é que realmente vai ter um substitutivo e uma maneira até boa para o país agradável, que seria realmente um aperto desse arcabouço. Perfeito. Estivemos hoje com o Lúcio Guerra, que é especialista em orçamento da União, inclusive responsável por assessorar diversos parlamentares aí na construção de orçamento. Veio aqui ao meio-dia em Brasília com seu conhecimento técnico. Lúcio, muitíssimo obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao meio-dia em Brasília, e as portas estão abertas para outras oportunidades. Muito obrigado, Cris. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até mais. Até mais.